Gênese no Lar. Mais um evangelho para o coração. Instante de interação, de reflexão, de prece. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Que a doutrina espírita possa nos auxiliar no entendimento, conforme apresenta Allan Kardec nesse texto do capítulo 27, Pedi e obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo. Conjugando o pensamento pelo conhecimento, pela boa vontade, para que o nosso encontro seja eficiente, para que esse instante seja eternizado na nossa intimidade. O nosso tema de hoje, a lei da reencarnação. Nós vamos dar prosseguimento aos textos disponibilizados por Allan Kardec que tratam das predições do Evangelho, a morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, todo o processo evolutivo que configura ainda a queda do Templo de Jerusalém, do mundo material, abrindo portas para o templo sagrado da alma, a era do Espírito. Hoje nós vamos trabalhar o texto 18 da sequência, que na verdade é a exposição do trecho inserido em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. O texto diz assim: é o momento que vivemos, momentos que passaram, possivelmente ainda que advirão. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabeis de sua desolação está próxima. Então aqueles que estiverem na Judéia desapareçam para as montanhas. Aqueles que se encontrem dentro dela retirem-se, e os que estiverem nos arredores não entrem nela jamais. Porque serão então os dias da vingança, a fim de que tudo o que está na Escritura seja cumprido. Infelizes daqueles que estiverem infelizes daquelas que estiverem grávidas ou nutrizes em seus dias, amamentando, porque esta terra será abatida pelo mal e a cólera do céu cairá sobre esse povo. Eles passarão pelo fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será esmigalhada aos pés dos gentios, até que o tempo das nações seja cumprido. Pois bem, amigos, amigas, não tem sido simples para a gente enfrentar os desafios do caminho. Estamos em pleno século XXI, pouco mais de 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, que inaugura uma nova era para a humanidade. Obviamente que é um símbolo, pois o progresso humano, a ciência, a tecnologia, as inovações, a organização social, ela vem numa marcha ascensional, é a lei do progresso, que é divina, inderrogável. Somos homens que vamos nos adaptando, que vamos aprendendo com as injunções do caminho. Naturalmente, coparticipando do processo, por misericórdia da providência divina, que concede a todos uma lei chamada igualdade. Igualdade no que remonta à liberdade para agir.
mas naturalmente com seus fenômenos que envolvem experiência, maturidade ou não. Você não pode dar a mesma oportunidade para uma criança de 5 anos que você dará a um adolescente de 15. Assim funciona a vida. Os homens na Terra muitas vezes queremos apressar os fatos, atropelar o mecanismo que é organizado pelo alto. Com isso, com bons propósitos, algumas vezes, queremos que as coisas aconteçam numa linguajar popular, toque de caixa. Tudo se resolva num ato maravilhoso. Basta escolher um sistema, uma ideologia, um líder, para que no amanhã tudo renasça florido. Esquecemos que todo processo ele envolve planejamento, etapas, metas a serem cumpridas e um irmão chamado tempo. O tempo é o senhor dos nossos destinos, não esqueçamos jamais. Mas sobre o ponto de vista do evangelho moral, temos constatado o que Jesus previu. Os homens fechamos as portas do coração para a mensagem do bem. Priorizamos as coisas da terra em detrimento das do espírito. Dentro de uma linguagem figurada, nós nos encantamos com a fantasia em detrimento da realidade. E, naturalmente, a fantasia tem um preço. Ela não tem autossustentação. Fantasia é fantasia, atende o prazer efêmero, mas não alimenta a alma, diferente do dever retamente cumprido, a consciência, a verdade, quando manifestando a lei divina em nós, a gente realiza a obra que nos compete. Isso te dá um bem-estar. Então, só para separar palavras, vamos diferenciar o que é felicidade e o que é o prazer efêmero. Felicidade dialoga com a alma, com a virtude, com a justiça. Isso retroalimenta, isso te fortalece, isso sustenta o seu sistema imunológico. Isso te dá garantia, fôlego. Diferente do prazer fantasioso, que ele te desgasta. Né? E, naturalmente, a gente cai por cansaço. Não tem prazo de validade. O que justifica, inclusive, a busca frenética pelo hedonismo, pelo atendimento à carne. O indivíduo se torna insano, porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E quanto mais ele procurar, menos ele vai conseguir. Compreenderam? Só que aí cai num circuito vicioso. O indivíduo está viciado num hábito pernicioso e não consegue se desvincular dele e não se propõe a ouvir uma dica, um conselho. Aí o que acontece? Desolação, queda, morte, separação. Quantas pessoas que chegam lá na frente e falam assim: eu julguei a minha família fora pelo egoísmo. Eu não dei ouvido à minha esposa, aos meus filhos que me aconselharam, aos amigos que me indicaram. Eu achei que eu me bastava. Aí a vida só vai desgringolando, portas fechando, doenças estabelecendo, obsessões, até que o indivíduo vai se ver no fundo do poço. Esse texto é muito forte, porque Jesus está falando da desolação que está próxima. Está próxima para todo mundo? Depende do ponto de vista. Porque para pessoas que caminham no mundo, possa não estar. Porque ele se basta ali naquele mundinho dele. Nós não temos um exemplo mais importante atualmente do que essa pandemia. Porque a pandemia, essa crise sanitária, saúde, que afeta a economia, está batendo na porta de todo mundo. Não é verdade?
Será que a gente vai encontrar alguém no mundo que vai dizer que não sabe do coronavírus? Pode até achar, mas a maioria está sabendo. Agora, o que é o mais importante? É só saber ou agir? E o que é mais complexo? Como agir? O que devo fazer? Aí vai a resposta ao infinito. E nas nossas divagações filosóficas nós temos respostas para tudo. O problema é colocá-las em prática. Não é verdade? Quero, devo, posso. São indagações filosóficas. Eu quero sair de casa? Quero. Eu devo sair de casa? Avaliação sua. Eu posso sair de casa? Outro assunto. Eu costumo bater na tecla que a grande maioria das pessoas não sabem a profundidade dessa pandemia. E hora que a gente já tem até informações espirituais no que remontam aos fenômenos que estão acontecendo lá no mundo espiritual. Em determinados momentos a gente fala sobre atitudes profiláticas, emergenciais. A gente abre vários painéis porque o anseio é promover uma reflexão, para que cada um tire a sua conclusão. Não existe palavra certa, não existe regra definida. Porque, por exemplo, se você descobre que está contaminado com coronavírus, você tem que tomar uma providência. Isso é certo, é líquido, é básico, como qualquer doença. Ou você vai esperar que a morte chegue com a boca cheia de dente lá no apartamento na síndrome do Raul Seixas? Agora, nem todo mundo sabe que deve tomar essa providência. Você pode contar para uma pessoa querida que ele tem que tomar providência. O que ele vai fazer? De cada um. Cada um vai encontrar o seu recurso. Muitas pessoas não vão saber disso e vão se livrar. Outras vão saber e não vão se livrar. A definir que existe, para atender às sugestões que nos visitam, nós temos aqueles grupos que vão desencarnar na pandemia porque já estão programados. Existem aqueles que podem se furtar por oportunidade, acréscimo de misericórdia. E existem pessoas que vão passar por isso incólume, sem nenhum problema. Agora, onde que nós estamos? Qual o lugar que nós ocupamos? Com Jesus e o Evangelho, a lei da reencarnação nos explica os fenômenos. Mas não basta termos as informações. Nós precisamos de realmente entender o que nos importa nesse momento. E o que é mais importante? Jesus não está apresentando esse cenário para que a gente tenha medo, para que a gente se desespere. Ele está falando para a gente se desvincular da ilusão. Quando aqueles que estiverem na Judéia desapareçam para as montanhas. Eleva-te, suba ao monte. Você faz isso pelo conhecimento, pela escolha. Aqueles que se encontrem dentro dela, retirem-se, e os que estiverem nos arredores não entrem nela jamais. Eu estava me recordando, eu sou de família de jornaleiros, bancas de jornais. E a minha juventude e infância eu sempre frequentei esses cenários. Então a gente tinha disponibilizado nas bancas os jornais de todos os estilos. Aí a gente brincava que tinham aqueles jornais que você torcia, saía sangue. O jornal só do esporte, o jornal só da fofoca. Hoje isso reduziu, né? O cenário virtual é muito diferente. Mas seria o mesmo que você ligar o computador para você poder ver o que está acontecendo no mundo. Você quer entender qual é a sua posição espiritual? Basta ver o que você está assistindo. Basta observar quais são suas preferências. Isso vai definir um painel. Puxa vida, casa aberta, eu estou mal. Bom, só de você afirmar que não está bem significa que você já está
desenvolvendo um senso, discernimento. Ah, mas eu não consigo deixar de assistir. Problema seu. Mas vai chegar um tempo que você vai fazer essa pergunta: eu quero? Eu devo? Eu posso? Porque quando você vê uma cena, você alimenta a sua imaginação. E nós nos alimentamos do que a gente cria e do que nos visita. Então isso sugere que tenhamos que estabelecer um critério avaliativo. Porque diz Emmanuel que sobre a aura do Cristo a gente caminha com solução de continuidade. Mas desvinculado do Cristo, nós temos uma tendência muito grande a falhar. E quando eu falo a aura do Cristo, é a da justiça. É o do bem. Então é muito simples formar opinião pessoal. Isso te atende espiritualmente? Siga em frente. Isso não te atende? Muda o canal. Ah, mas o meu grupo está lá. O que você pode fazer? Eles querem. Eu não participo. Ou se participo, não julgo. Abençoo, passo, oro e vou adiante. Porque senão a gente entra também no sistema do federalismo moralista. Tem que ser do meu jeito. Que cada um siga o seu caminho. Fato é que a reencarnação tem nos felicitado, mostrando que os dias de vingança, que na verdade vingança significa o retorno. Semeadura livre, colheita obrigatória. Nós semeamos, estamos colhendo. Contradições. Os políticos terrenos te representam? Não, na maioria. Então aprenda a escolher, aprenda a votar. Esses sistemas divisionistas atendem à sociedade do futuro? Não. Lutas de classe, brigas corporativistas que se interessam apenas em pensar em si mesmos, em detrimento ao coletivo. Então se vincule àquelas propostas que unificam, como a do Evangelho, que não tem partido, que a bandeira única é da liberdade, da igualdade e do respeito, da fraternidade, sabendo que cada um tem o direito. E que, na verdade, nós temos que sim definir a quem entra e quem sai da minha casa. Isso é fato. Porque aí é uma questão de eleição moral, eleição espiritual. Mas quem quer percorrer outros vales, que siga sobre as bênçãos de Deus. E com a vibração de que se deem bem, que se despertem. Sabe por quê, pessoal? Porque infelizes daqueles que estiverem, ou daquelas que estiverem grávidas. O que Jesus está dizendo? Nesse cenário de tantas dúvidas, nós é que alimentamos os nossos filhos. O leite provém do seu peito. E o que você está alimentando até hoje? O passado escabroso? Ou nós queremos um filho que possa representar dignidade, educação, amizade, tolerância, temperança? Agora não, agindo assim, passa o fio da espada. Espada, gente, não é morte, sob o ponto de vista sanguinolento. A espada no Evangelho é verdade, é luz, é doutrina. Verdade. Jesus disse para Pedro guardar a espada contra o semelhante. Mas embainhar a espada significa fincá-la dentro. A cruz do Cristo é uma espada que é cravada na terra. Vocês se lembram da espada de Excalibur? Cravada na pedra da sabedoria? Ela só pode ser retirada com sabedoria, com autoridade, com verdade, com espiritualidade, com transcendência. E tudo isso, amigos, para que se cumpra a profecia do aprendizado. Por isso, nós temos que agradecer, e nesta manhã, começando uma semana, especificamente do mês de maio, mês consagrado às mães, que tocam os nossos corações. Mãezinha querida que nos amamentou,
a mãe natureza Gaia que nos dá tudo que a gente precisa. Que a gente possa ter inspiração nas mães para começar um novo tempo, uma nova seleção de valores. Vamos definir um portal que a gente venha frequentar, mas com os pés firmes, eretos, sem tergiversar, sem mudar a rota, sem ficar mudando de camisa. Eu costumo brincar dizendo, ou é ou deixa de é. Que história é essa de mais ou menos? O Apocalipse fala que morno, vomitar-te-ei. Ou que você seja quente, ou que você seja frio. Mas que você se posicione de uma forma que garanta uma segurança na produção dos seus pensamentos, da sua individualidade. O mundo espera que você se individualize e não que você se massifique, que você faça o que todo mundo faz. E se individualizar é se integrar. Porque quando você dá o seu testemunho, você apresenta realmente a sua individualidade, essa individualidade se agiganta, oferecendo para outras individualidades o seu contributo de amor, de colaboração. Isso é espetacular dentro da lei de colaboração mútua e universal que agrega, que nos faz um com Deus, um com Cristo. Doutrina espírita esclarecedora. Ela disseca, ela esquadrinha a lei da reencarnação e apresenta para a gente todo um cenário que vivemos atualmente com vistas ao grande futuro e que dialoga perfeitamente com o nosso passado. E para nos auxiliar nesta manhã ensolarada, cheia de bênçãos, nós vamos convidar Emmanuel para o nosso espaço de convivência, pois ele nos oferece uma belíssima página constante no livro Justiça Divina, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que vai falar sobre a lei da reencarnação. Eu convido vocês para me acompanhar de alma e coração, na esperança de que essas palavras, essas vibrações, estas bênçãos visitem a você, o seu lar, os seus filhos, seus familiares, nesse momento tão marcante, que abre para nós um portal de uma vida nova. Não é para o cristão um mundo de reclamação. Não é para o cristão um mundo de sofrimento. É um vale de oportunidades, aonde vamos enfrentar o trabalho renovador. Bem-aventurado quem estiver nessa sintonia, porque vai passar pela travessia incólume, mesmo sentindo as dores do caminho que são importantes, pois ninguém convida ninguém à indiferença, pelo contrário. Mas nós precisamos de ter a segurança que estamos com os suprimentos, com os recursos, com o conhecimento para fazer a travessia. E somos espíritos imortais. Todos os espíritos, fala Emmanuel, desencarnados, que se atrasam em pesadelos de revolta, acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas, em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação, junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, constratando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados,
a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas. E volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Pais e mães displicentes e desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isto não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Repetindo, isto não basta. Depois do aprendizado é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Débito por débito. A dica: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, tal qual uma espada que penetra, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre
mando e agradece a Deus. Agradece a Deus, pois não sabemos o quanto que o Senhor, tempo, é o legislador da nossa jornada. Agradece o tempo. E que tenhamos inspiração divina para todas as vezes que tivermos que mensurar se eu quero, se eu devo e se eu posso. Que eu tenha a condição de refletir que tem coisa que eu quero, mas não devo. Que eu devo, mas não posso. E que eu posso, mas eu não quero. São reflexões que um discípulo do Cristo, que confia na mensagem de não se turbe o coração, ele caminha imperturbável na senda, sem se embrenhar na vaidade do aplauso, ou sem perder tempo com o apulpo, com a perseguição, pois ele está ciente que tem que dominar a si mesmo e agir conforme a sua consciência, a sua individualidade. Perturbação significa irritação, desconforto, decepção, intolerância. Evangelho, gente, é filosofia conectada com a prática, colada no dia a dia. Sejamos o cristão pronto para servir o Cristo, com amor, com devoção. É a mensagem para o seu coração, nesta manhã que iniciamos uma semana cheia de bênçãos e de oportunidade. Chegou o momento de agradecer a Deus pela luz que nos visita, pelo colo que nos aconchega, pelo remédio que alivia, por essa mão amiga que nos abraça, por essa presença espiritual que nos dignifica, que nos honra, que nos traz tanta esperança de que caminhamos juntos dentro desse sentimento da mais pura fraternidade espiritual. Ó Senhor, que estas bênçãos se esparjam pela humanidade, que os homens desesperados sintam a tua paz, que os hospitais possam ser preenchidos por esperança, por fé, os cárceres que sejam engrinaldados pela tua mais sacrossanta bondade, que o planeta Terra abra as portas para um novo tempo que já se apresenta, onde as pessoas estarão unidas um só ideal: trabalhar, crescer, evoluir, superando as diferenças. Ó Senhor, que a vida possa prodigalizar sempre os voos para a imortalidade, conscientes de que somos seres imortais. E assim, nós nos despedimos, desejando que a paz se faça nos domínios do coração. Ave Cristo é a palavra de ordem do projeto do bem. Ave Cristo. Ave Cristo.